A graça e a paz do Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia e vamos continuar estudando Abraão. Abraão, homem de Deus, vamos estudar ele muitos dias. Irmãos, estão com pressa? Muitos dias. Abraão, precisamos estudá-lo a fundo, porque é padrão de Deus para o vencedor. Diga, eu fui chamado não apenas para ser salvo, mas para ser um vencedor. Diga, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Diga, muitos matriculados, mas poucos recebem um diploma. Compreender a ilustração? Tem muitos na escola, mas quantos estão passando de uma série para outra? Quantos estão galgando degraus, avançando? Então, precisamos de crescer em tudo naquele que é o cabeça. Como disse para os irmãos na última reunião, Abraão teve um grande chamado de Deus. Deus queria fazer dele uma grande nação e através dele abençoar toda a família da terra. Para um chamado tão grande, para um propósito tão grande, Abraão tinha que ser testado. Agora, alguém vai dizer, pastor, como é que eu posso me preparar para os testes? Fazendo o que Abraão fez. O teste sempre vem depois do altar. Abraão edificou um altar, ele era testado. O teste sempre vem depois que você se dispõe a avançar, que você entrega algo para Deus. O teste sempre vem depois que você fala, eu quero o Senhor, ou eu me entrego ao Senhor, ou eu vou crer, ou eu vou obedecer. Aí vem o teste. Aí somos testados. Mas o próprio altar nos habilita e nos dá forças para poder vencer. Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, edificou 3 altares. E depois de cada altar, ele passou por um teste. Portanto, foram 3 altares e 3 testes. Por que aconteceu isso? Deus tinha que manter o coração de Abraão aceso. Deus tinha que manter a visão dele clara. A mesma coisa acontece com você. Deus quer manter o seu coração aquecido por Ele. Deus quer manter o seu chamado vivo dentro de você. Porque é muito fácil esquecer as coisas. É muito fácil perder a visão. É muito fácil perder o rumo das coisas. Perder a rota espiritual. Deus então vem e nos faz isso. E no capítulo 12, Abraão começa a andar pela terra de Canaã. Deus quer dar para Abraão a terra de Canaã. A terra de Canaã é a recompensa. Deus disse que Abraão ia herdar aquela terra. E Deus mandou Abraão então andar naquela terra. Então cada teste e cada altar estão relacionados com a terra que mana leite e mel. Essa terra nos fala da visão, da herança que Deus tem para nós. Vamos ler, verso 6, Gênesis 12, verso 6. Atravessou Abraão a terra, até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão, ele disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Olha o que diz no verso 7, o que diz aí? O que diz? Diga alto. Apareceu o... E depois que Deus apareceu, Abraão fez o quê? Edificou um altar. O altar está relacionado com a revelação de Deus. Ninguém pode edificar um altar na sua vida, a não ser que ele tenha uma visão de Deus. Ninguém pode se entregar para o Senhor, a não ser que o seu coração receba luz. Porque altar nos fala de quê? Altar nos fala de entrega, altar nos fala de consagração, altar nos fala de revelação, altar nos fala de vida íntima com Deus. Só podemos ter um altar na nossa vida se o Senhor aparecer para nós. Entende? Não é que vamos vê-lo com os olhos naturais. Precisamos ter o nosso coração aquecido por Ele. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Quantos dizem amém sobre isso? A Bíblia fala que Abraão edificou o altar primeiro em Siquém. A palavra Siquém na Bíblia significa ombro. Diga ombro. O que significa Siquém? Em outras palavras, Siquém significa um lugar de força, um lugar de apoio, para suportar grandes pesos. Abraão, o que eu tenho para você é algo grande.
E Deus então leva Abraão para Siquém, porque para suportar esse algo grande, Abraão, você precisa de ter ombro para suportar, estrutura para suportar. Então foi em Siquém. Mas é interessante que o texto fala também no verso 6, acompanha na sua Bíblia. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Diga, Moré significa professor. O que isso tem a ver? Por que ele edificou um altar em Siquém, lá nos carvalhos de Moré? Porque a força, a capacidade de suportar pressões está ligada com a palavra de Deus, que vem através do professor, que é o Espírito Santo. Quando nós aprendemos a palavra, quando nós recebemos a palavra viva de Deus, então nós temos força, porque a palavra é alimento. Você está fraco, você não comeu nada hoje, alguém te dá um bom prato de comida, você sente as suas forças renovarem. É assim que acontece também com a palavra de Deus, ela é alimento. É por isso que Abraão edificou o primeiro altar lá em Siquém, para ter força, entende? Para suportar, para aguentar a pressão. Mas o que eu falei para você? Todas as vezes que o altar é edificado, logo em seguida vem o que? O teste. Olha o verso 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem em vida. Que conversa estranha de marido e mulher, não é verdade, irmãos? Normalmente as mulheres sonham com um homem para proteger elas, não é verdade? As mulheres sonham em ter segurança, um homem que está ali do lado delas. Mas de repente, lá vai Abraão para o Egito. E ele cutuca para ela e fala: é o seguinte, Sara, você é tão bonita. E ela fica feliz, né? Obrigado, né? Assim que as mulheres falam, né? Obrigado, Abraão. Abraão fala: você é linda demais. Quando os egípcios te virem, vão ficar loucos por você. Imagino Sara inchando, né? É verdade. Imagina ela pensando: puxa, Abraão está romântico hoje. Sara, não tem mulher como você. Então faz o seguinte: fala que você é minha irmã. Eu imagino a cara dela murchando na hora. Fala: eu pensei que ele era um príncipe encantado, mas é frouxo, está com medo por causa de mim. Tadinha da Sara. Não foi muito romântico o que Abraão disse, né? Ó, fala que você é minha irmã, porque senão se eu falar que é marido, eles podem me matar, para ficar com você, porque você é linda demais. Mas se você falar que eu sou seu irmão, não tem nada. Mas o que eu quero frisar no texto não é nem isso. A Bíblia fala que houve fome lá na terra. Não é estranho isso? Deus mandou Abraão andar naquela terra, irmãos? Mandou ou não mandou? E agora no lugar que Deus mandou Abraão apareceu fome. Por que apareceu fome? Para testar Abraão. E Abraão passou no teste? Infelizmente não. Abraão bombou no teste. Na Bíblia, o que significa o Egito? O mundo. A Bíblia fala que houve fome na terra, e Abraão então desceu para o Egito. O verbo está aí, é descer. Ele desceu. Nos fala então que ele estava numa posição e retrocedeu por conta própria. Foi lá para o Egito. Entende? Bombou. O pai da fé, Abraão, caiu da fé, voltou para o Egito. Essa é uma experiência que muitos de nós talvez já tivemos. E por que Abraão fez isso? Primeira coisa, no versículo 10, você vê Abraão orando a Deus aqui, meus irmãos? Abraão dependeu de Deus. Abraão falou assim: Senhor, tem fome na terra, o que eu faço? Abraão fez isso? Não fez. O que ele fez? Avaliou por conta própria. Ele falou: bom, aqui tem fome, o Egito tem comida, então eu vou para o Egito. Ele não orou, não dependeu de Deus, mas confiou na própria avaliação. Assim acontece com muitos crentes. Acha que servir a Deus é só uma questão de avaliar as coisas com a ótica natural e humana.
Se você quer passar no teste, dependa de Deus. Dependa do professor Moré, o Espírito Santo. Dependa dele. Você quer passar no teste? Não confie na sua própria avaliação, mas diga: Senhor, olha aqui, está havendo fome na terra, dá-me a tua direção. Mostra-me, ó Senhor, o que é que eu devo fazer. Mas Abraão não fez isso. Segunda coisa que Abraão não fez: usou de mentira para alcançar o seu propósito. Não foi? Ele chegou lá e mentiu, falou que Sara era sua irmã, mas era esposa. Na verdade sabemos que ela era meia irmã dele, mas era esposa. Ele mentiu. Meu querido, se você tem que mentir para fazer algo, você pode ter certeza, esse algo está fora do padrão de Deus. Se você tem que mentir para preservar ou para conquistar posição ou espaço, pode ter certeza, você está fora do padrão de Deus. Terceira coisa que aconteceu com Abraão. Ora, no capítulo 12, no verso 1 e 2, Deus falou o que para Abraão, meus irmãos? Abraão, de ti farei uma grande nação. Abraão, de ti farei uma grande nação. Abraão, você vai ter filhos, e os seus filhos terão filhos, e terão filhos, e vai chegar ao ponto que vai sair uma grande nação de você. Foi o que Deus disse, meus irmãos? Deus disse isso? Posso ouvir o amém de alguém? Os irmãos trouxeram boca hoje? Quando o seu vizinho fala: irmão, solta a mandíbula. Está com preguiça de dizer amém? Vamos dizer amém? Oh, melhorou bastante agora. Detesto ficar perto de múmia. Gosto de andar perto de gente cheia do Espírito. Quantos são cheios do Espírito aqui? Quem é cheio do Espírito diz pelo menos amém. Melhorou bastante. Então olha para cá. Presta atenção nisso aqui. Deus havia dito a Abraão: Abraão, você vai ser pai de nações. Mas Abraão olhou para um lado, para o outro, não chovia, tudo seco, esturricado. O que ele pensou consigo mesmo? Vou morrer de fome. Mas espera aí, Abraão já tinha filho, meus irmãos? O propósito de Deus em Abraão já havia se cumprido? E ele ficou com medo de morrer? O que significou isso na verdade? Abraão perdeu a visão. Perdeu a visão. Perdeu o propósito de Deus para ele. Não entendeu. Se Deus não fez ainda, Abraão, não tenha medo de falta de chuva não. Nem que ele manda chover comida do céu, você vai ter comida, Abraão. Porque ele não cumpriu o que ele falou ainda. Se ele disse, ele vai cumprir porque ele é fiel. Mas Abraão esqueceu a visão, como muitos de nós às vezes esquecemos também. Perdemos o propósito, perdemos o rumo, e aí afundamos, descemos para as coisas do Egito. Abraão falhou no teste. Temos então um primeiro altar edificado e um primeiro teste feito. Mas Abraão edificou um segundo altar. Acompanhe na sua Bíblia. Gênesis 12, verso 8. Passando dali para o oriente, para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou o que, meus irmãos? Um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aonde foi que Abraão edificou o altar agora, segunda vez? Entre Betel e Ai. São duas cidades, Ai e Betel. Não sei se você sabe disso, mas na Bíblia nada é por acaso. Betel significa o quê? Quem sabe? Casa de Deus. Põe a sua Bíblia, pode colocar a sua Bíblia se não tiver. Betel significa casa de Deus. Então aqui está Betel, a casa de Deus. E aqui está uma outra cidade chamada Ai. Essa palavra Ai no original significa montão de ruínas, um lugar desolado. Abraão edificou o seu altar justamente no meio, entre Betel e Ai. Por quê, meus irmãos? Porque Betel é a casa de Deus, mas para Deus o mundo é um montão de ruínas, é um lugar desolado, é Ai. Para Deus o lugar onde o diabo habita é um lugar desolado. Sabe por quê? Porque o lugar que ele habita é o lugar onde ele opera. E qual que é a obra do diabo? Roubar, matar e destruir. Se o trabalho dele é destruir, então o lugar onde ele habita, para Deus, é um lugar desolado, um montão de ruínas.
E Abraão edificou um altar bem no meio. Por quê? Para se separar. Altar aqui nos fala de separação. Sabe, você precisa edificar um altar na sua vida de separação. A casa de Deus só é de fato edificada com homens que edificaram um altar no seu coração para Deus, que faz distinção entre o santo e o profano, entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo, entre luz e trevas. O chamado de Deus para nós é para edificarmos a sua casa. Deus não está procurando homens sozinhos, como Sansão, que trabalha sozinho, que faz tudo sozinho. Deus, na verdade, quer fazer as coisas em equipe. Deus quer um corpo, um edifício. A casa de Deus é feita de pedras vivas que estão vinculadas. Todo individualismo tem que ser rejeitado e se edificar um altar entre Betel e Ai. Porque em Betel as pedras estão ligadas, mas em Ai as pedras são apenas amontoadas, e por isso é apenas um montão de pedras. Não é fascinante a Bíblia, como tudo se encaixa? Betel é um edifício, mas Ai é um amontoado de tijolo, um amontoado de pedras. Não fique pensando que igreja é amontoado de tijolo, não, meus irmãos. Muita gente pensa que amontoar crentes aos domingos faz daquilo igreja. Igreja não é amontoado de crente. Igreja só existe quando os crentes estão vinculados e edificados mutuamente. Aí nós temos igreja. Caso contrário, não é igreja. Por isso Abraão colocou o seu altar entre Betel e Ai. Tem que haver algo que separe a carne do espírito. Separação é padrão de Deus. Mas uma vez que Abraão edifica o segundo altar, ele passa também por um segundo teste. Olha o que diz Gênesis capítulo 13. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Muito rico. Verso 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Verso 8. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Aqui foi um teste também. Que teste foi esse? É um teste que envolveu duas coisas. Primeiro, Deus estava testando Abraão para ver se ele ia reter a terra pela força própria dele. Porque para quem que Deus deu aquela terra, meus irmãos? Não foi para Abraão? Ou foi para Ló? Na verdade, Ló tinha que estar lá, meus irmãos. Deus chamou quem? Foi Abraão? Ou foi Abraão e a sua parentela? Ló foi junto, mas Deus não chamou Ló. Isso acontece muito conosco. Até essa altura, Abraão ainda tinha uma pendência com Deus. Deus falou para ele: Abraão, sai da tua terra e deixa a tua parentela. Mas Abraão levou junto consigo o seu sobrinho. Até que chegou um ponto que os dois não puderam ficar juntos, porque Abraão era um homem muito rico, e Ló ficou rico também, porque estava perto de Abraão. E a terra não dava conta de sustentar tanto gado. E Abraão falou para ele: olha, está havendo muita contenda, muita briga entre os nossos pastores aqui de gado. Você pode escolher. Se você quiser ir para o norte, eu vou para o sul. Se você escolher o leste, eu vou para o oeste. Deus estava testando Abraão. Abraão poderia falar assim: Ló, você some daqui, essa terra é minha, Deus deu para mim. Esse lugar é meu, Deus prometeu para mim, não foi para você. Então procura um rumo para você. Abraão podia falar isso? Podia, mas se falasse, estaria aprovado, meus irmãos? Estaria tentando fazer algo na força própria.
Abraão não fez. Abraão agora está passando o teste. Mas o teste ainda continua. A Bíblia fala que Ló era espertinho. A Bíblia fala que ele olhou na direção das planícies do Jordão e falou: puxa, ali está tão verdinho, o capim está alto, né? Braquiara está bom ali. Do lado de cá, tudo seco, esturricado, cheio de pedra. Aí ele pensou assim: bom, eu sou crente, mas não sou besta. Por que eu vou escolher esse lugar aqui? Vou escolher o de lá. Escolheu a melhor parte para si e deixou o pior com Abraão. Qual foi o teste aqui agora, meus irmãos? O teste do ressentimento. Todo crente, mais cedo ou mais tarde, vai ser testado com relação ao perdão. Deixa eu dizer algo para você. Tem dois tipos de testes de perdão. Uma coisa é você perdoar alguém que você não conhece. Uma coisa é perdoar aquele motorista que cortou você no trânsito hoje e ainda te xingou um palavrão. Uma coisa é perdoar o seu vizinho que liga o som bem alto no seu ouvido, mas você nem conhece o sujeito. Uma coisa é perdoar o seu chefe ímpio porque não pagou os seus direitos trabalhistas devidamente. Isso é um tipo de perdão. Mas outra coisa mais complicada é perdoar aquela pessoa que anda junto de você, seu parente próximo, chegado, de dentro da sua casa, conhece as suas coisas, comeu na sua mesa, filou boia adoidado na sua casa, e você já emprestou dinheiro para ele, ele nem pagou, você também nem se preocupou. Ele está ali perto de você. Um belo dia, aquele seu parente tão próximo, seu irmão, apronta uma com você. Apronta uma com você. Aí é que é o teste do perdão. Alguém vai dizer: pastor, perdoar irmão é muito fácil. Não é não. É mais fácil perdoar quem você não conhece. É mais fácil perdoar um sujeito que você viu uma vez só. Agora, perdoar o marido que te traiu é duro. Perdoar a mulher que te traiu é difícil. Perdoar o filho ou a filha que saiu de casa fugido com outra pessoa é duro. Perdoar o irmão de sangue que rouba a sua herança e deixa você na miséria, esse aqui é o grande teste. Quase entendeu o que eu estou dizendo? Concorda comigo que é mais difícil isso? Concorda comigo que isso dói mais? Porque a ferida é mais funda. A ferida é mais funda. E aqui Abraão foi testado, porque Abraão cuidou de Ló o tempo inteiro. Ló para Abraão era um filho que ele não teve. Fez tudo por Ló. E naquela hora, Ló deu uma de esperto com ele e passou o tio, já velho, para trás. E Abraão ficou com a pior parte. Isso foi um teste. Será que você não tem um teste desse por esses dias também? Será que você não está passando por esse teste esses dias também? Não tente reter nada na sua mão, pela sua força. O que é seu, ninguém tira. Abraão sabia que a terra era dele e ninguém ia tirar. Você não tem que defender posição, defender nada, porque o que Deus deu para você, Ele deu. Agora o que Deus não deu, nem queira, não vale a pena. E o que Deus deu, ninguém toma, ninguém rouba, ninguém tira. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Esse foi o segundo teste que Abraão passou. Mas sabemos que Abraão não precisou de se defender, o Senhor fez por ele. Agora olha ainda o capítulo 13, olha o verso 18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Hebrom, quem sabe o que significa Hebrom? Hebrom significa comunhão. Manre significa unção. Unção que dá energia, gordura. É interessante que ele armou o seu altar aonde? No lugar de comunhão e unção. Quando você tem comunhão com Deus, o resultado é unção. E quando você tem unção, o resultado é força, capacidade, poder, energia espiritual. Foi aí que Abraão
armou. Percebe? Cada altar capacita você a vencer no teste, se você responder a Deus. Mas depois que a Bíblia fala, no capítulo 14, não vou ler para você, vou só contar a história. No capítulo 14 houve uma guerra, porque Ló foi morar numa cidade chamada Sodoma, e houve uma guerra, e alguns reis lutaram uns com os outros, e Ló, o sobrinho de Abraão, foi levado preso. Pegaram Ló, levaram Ló preso, e levaram tudo que Ló tinha, e vieram e contar para Abraão. Esse é o teste, né, meus irmãos? Será que Abraão perdoou Ló? Ele podia falar: esse menino é muito ingrato, foi morar em Sodoma, ele agora que se vire, ele aprontou comigo, agora está na necessidade. Abraão fez isso, meus irmãos? A Bíblia fala que Abraão, que nem era soldado nem guerreiro, pegou os seus servos, armou-os e foi à luta para livrar Ló. E foi e tirou Ló das mãos do inimigo. E Ló agradeceu, meus irmãos? Nem agradecer, não agradeceu. Nem agradecer, não agradeceu. Que teste. Aí o rei de Sodoma falou para Abraão: Abraão, você nos livrou das mãos daquele inimigo. Nós vamos dar para você agora tudo o despojo da guerra. Tudo que você conseguiu, agora vamos dar para você. Ouro, prata, roupas, tudo, Abraão. O que Abraão falou para eles? Eu não quero nem um centavo de vocês, para que ninguém diga que enriqueci às custas de vocês. Eu só quero aquilo que Deus me der. O que Deus me der, isso sim é o que eu quero. Homem de Deus, Abraão está aprendendo o caminho da vitória, está galgando posições, um teste atrás de outro teste, mas o teste só vem depois do altar edificado. Não vou falar hoje o teste final de Abraão, mas Abraão teve um teste final de pós-graduação, de formatura. Quantos conhecem a história? O que Deus pediu para ele? Seu único filho, Isaac. Esse foi o teste final. Abraão passou. Na escola de Deus, os testes vão aumentando, mas também a sua força vai aumentando. Sua capacidade de responder a Deus vai aumentando. Se você responde a Deus um pouco, Deus aumenta a medida de fé e de unção em você. Você responde mais um pouco, Deus aumenta a nova medida de fé e unção em você. Portanto, responda a Deus. Não importa em que circunstância você está, levante um altar ao Senhor. Invoque ao Senhor. Perto está o Senhor daqueles que o invocam, daqueles que invocam em verdade, para livrá-los de todas as suas tribulações, todos os seus testes. Há tribulações, há lutas, sim, para testar você, para provar você, para ver se você está avançando ou não. Quantos querem responder ao Senhor? Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, capacita os teus filhos. Ó Deus, como Abraão foi testado e foi aprovado, que os teus filhos também possam ser aprovados diante de ti. Ó Deus, habilita-os pela tua unção a responderem positivamente no dia da guerra, no dia da luta. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém?